Olá, eu sou o Rafael Amorim Silveira e o tema da minha aula é esportes de rede ou parede. Eu vou estar abordando o esporte voleibol. Antes de iniciar a nossa aula, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se você conhece a história, os fundamentos e as regras do esporte voleibol. Ainda não? Então, na aula de hoje, nós vamos estar abordando esses aspectos. Para dar início, então, à nossa aula, nós vamos falar, então, como surgiu o esporte voleibol. Então, ele surgiu através, então, de um professor norte-americano, William G. Morgan. Ele era um professor, então, de educação física da Associação Cristã de Moços do estado, então, de Massachusetts, no ano de 1895. Embora o basquetebol, criado alguns anos antes pelo professor também da Associação Cristã de Moços, professor, então, James Naismith, tenha tido uma grande aceitação. Mas o professor Morgan, então, considerava o esporte extenuante e de grande contato físico. Pensando nisso, então ele teve a ideia de desenvolver uma modalidade que fosse mais leve e ao mesmo tempo estimulante para os seus alunos, então, de meia idade. Grande parte deles formada por homens de negócios. O professor Morgan, então, teve o tênis como inspiração para a criação do voleibol. Então ele utilizou-se, então, das redes, da quadra e da lógica de passar e repassar a bola de um lado para o outro da quadra. Assim, então, surgiu o esporte voleibol. Um esporte que ele podia ser jogado tanto em ambientes fechados quanto cobertos, com mais ou menos pessoas e que não requeria, então, materiais específicos, utilizando-se, então, apenas da bola que era passada pelas próprias mãos dos jogadores. A primeira partida, ela aconteceu no ano de 1896, durante, então, a convenção dos professores de educação física da Associação Cristã de Moços na Universidade de Springfield. Uma curiosidade é que até esse momento o professor William Morgan chamava o esporte de minonete. Somente após a demonstração da modalidade é que o nome pelo qual conhecemos o esporte foi sugerido pelo professor Alfred. Nos anos seguintes, o voleibol já se espalhava por diversas cidades americanas. Posteriormente, graças ao alcance da Associação Cristã de Moços Internacional, o esporte, então, ele se difundiu por vários países, dentre eles o Canadá, Cuba, Filipinas, China, Japão e também grande parte da Europa. O vôlei, ele se tornou conhecido na América Latina por volta do ano de 1910, quando as autoridades peruanas entraram em contato com educadores dos Estados Unidos em busca de aprimoramentos em seus programas de educação física. Não se sabe, então, exatamente quando o esporte chegou no Brasil, mas acredita-se que o mesmo tenha sido introduzido pela Associação Cristã de Moços de São Paulo por volta do ano, então, de 1916. Então, após aí nós
aprendermos então como surgiu o esporte voleibol, outra parte então importante que nós precisamos então conhecer desse esporte também são os seus fundamentos. Eu vou então nominar cada um desses fundamentos para vocês e qual é a função deles dentro do nosso jogo, então do esporte voleibol. O saque então dentro do voleibol, ele é feito por baixo. Por que ele é feito por baixo? Porque ele então necessita de poucas habilidades nesse tipo então de saque que ele é realizado por baixo. E o seu índice de acerto, ele também se torna maior. Por isso então que quando está se iniciando o aprendizado do esporte voleibol, utiliza-se então o saque por baixo da bola. Por ele então ter um maior índice então de acerto. Outro fundamento é o passe. A ação ou execução do passe é executado de manchete ou de toque, com o objetivo de uma execução perfeita para que se tenha então uma maior possibilidade de proporcionar excelente ataque, assim aumentando então as chances de fazer pontos. Outro fundamento é o levantamento. É uma terceira ação em uma partida. Seu principal objetivo é então fazer com que a bola chegue de forma perfeita em condições ao ataque do seu time. O ataque é uma habilidade motora que exige uma execução bastante complexa. Sua execução depende muito de como foi a do passe e se a execução do levantamento foi perfeita. O bloqueio. O bloqueio é um ato defensivo de uma equipe. Suas ações são realizadas pelos jogadores que ficam nas posições 2, 3 e 4, com o objetivo então de dificultar e impedir o ataque com o time adversário. Defesa. A defesa tem como objetivo evitar então que a bola toque na quadra após o jogador adversário fazer um ataque. É um dos fundamentos mais difíceis. O tipo de defesa então mais utilizado é o da manchete. Então agora que nós já vimos então o surgimento do esporte voleibol e as suas regras, agora nós vamos então para a prática na quadra e então utilizando-se então do jogo, nós vamos então aprender então mais sobre o esporte voleibol. Eu vou então estar passando para vocês as regras do esporte na prática então do vôlei, no jogo então que nós vamos realizar então na quadra. Então até a próxima aula, espero que vocês não faltem então na próxima aula para que nós possamos então dar continuidade ao nosso conteúdo. Até a próxima aula.